Senhor. É tão bom estarmos aqui juntos, meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo lendo do versículo 19 ao versículo 30. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 30. Diz assim a palavra: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos estudando o capítulo 2, nós já vimos anteriormente e temos falado sobre isso. Nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo está encorajando aquela igreja, não somente aquela igreja, a igreja de Filipos, mas também está nos encorajando hoje, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a face da terra. É uma palavra de encorajamento. É encorajado aqueles que estão ou enfrentarão momentos difíceis. E nós sabemos, irmãos, que como cristãos a nossa vida não é fácil. Então essa palavra, ela é atual. Ela fala ao nosso coração dia após dia. Então aqui no capítulo 2, Paulo está encorajando aquela igreja a viver como cidadãos do reino dos céus, mesmo diante dos muitos desafios, mesmo diante das privações, provações, tribulações, perseguições, nós não podemos abrir mão da nossa cidadania, nós não podemos abrir mão da nossa vocação. Nós sabemos o quanto somos pressionados por esse mundo, por essa cultura que rejeita Deus, essa cultura que está em rebelião contra Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós sabemos, né, irmãos, o quanto somos pressionados a abrir mão do Senhor, a abrir mão da sua palavra, a abrir mão da nossa vocação. Então, é uma guerra diária. Na verdade, essa guerra já foi ganha. Nós, como cristãos e bons soldados de Cristo, a cada dia nós enfrentamos as muitas batalhas dessa guerra.
Então, Paulo aqui está encorajando a igreja. Aquela igreja deveria viver, aqueles irmãos deveriam viver como cidadãos do reino, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. Também aqui no capítulo 2, Paulo, ele vai alertar aqueles irmãos que, como cidadãos do reino, eles deveriam evidenciar essa cidadania através do serviço a Deus e uns aos outros. Isso é muito importante. Nunca é demais nós falarmos sobre isso, irmãos. Nós somos cristãos, cidadãos do reino dos céus, mas nós precisamos evidenciar a nossa cidadania, a nossa vocação, o nosso chamado, através de nosso serviço a Deus, ao seu reino, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também o nosso serviço ao nosso semelhante, uns aos outros. É importante percebermos isso na nossa vida. Aliás, você tem percebido isso na sua vida? Que o seu cristianismo te conduz em direção ao seu semelhante, ao seu próximo? A fé que você professa te conduz ao semelhante em amor e serviço, a começar dentro da nossa própria casa? Isso é importante, irmãos. Nós precisamos estar avaliando a nossa vocação, nosso chamado a cada momento. Então, Paulo está exortando aquela igreja deveria evidenciar a sua cidadania no serviço a Deus e uns aos outros. E é claro que Jesus é o nosso padrão, Jesus é o exemplo supremo desse amor sacrificial. Por isso, aqui no capítulo 2, do versículo 5 a 11, Paulo ele vai falar sobre a pessoa de Jesus como nosso exemplo supremo. E depois Paulo vai falar lá do versículo 12 ao 18, que assim nós com certeza estaremos brilhando a luz de Cristo neste mundo. Se realmente nós, como cidadãos do reino, estamos servindo ao reino, a Deus, a Cristo, estamos servindo uns aos outros, estamos olhando para Jesus como nosso exemplo supremo, a nossa referência suprema, seguindo os passos de nosso mestre no amor, no serviço, fazendo assim a nossa luz, na verdade a luz de Cristo através da nossa vida vai brilhar diante dos homens. Então, Paulo vai falar sobre isso, sobre o vivermos como luz no mundo. E agora ele vai terminar esse capítulo. E, na verdade, irmãos, não poderia ser diferente. E é importante que você agora perceba isso nesse texto, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, Paulo está nos encorajando como cidadãos do reino dos céus, mesmo diante das dificuldades, provações, tribulações, perseguições, nós devemos revelar nossa cidadania no serviço a Deus e uns aos outros, olhando sempre para Jesus como nosso exemplo supremo, a nossa referência. Então nós vamos servir, nós vamos amar, não do nosso jeitinho, mas conforme Jesus amou e serviu. Isso é imprescindível. Nós não queremos perder o nosso tempo. Nós não queremos nos ver enganados. Já pensou? Eu estou de domingo a domingo na igreja, achando que estou servindo em amor e não estou. Por quê? Porque Jesus não tem sido o meu exemplo supremo. Porque eu tenho amado, eu tenho servido do meu jeito. Eu sou padrão para mim mesmo. Isso não existe, irmãos.
Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz, e nós devemos sempre pensar nesse versículo: olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Olhai firmemente. Ele é nosso exemplo. E é claro que fazendo assim, nós seremos luz. Nós vamos brilhar a luz de Cristo. Nós vamos glorificar a Deus. E quero dizer uma coisa aos irmãos. A sociedade pode até questionar a nossa fé em Deus, mas não vai ter como questionar a nossa prática. Como certa vez, a filha de um cristão piedoso disse, ela, infelizmente, enlaçada pelo ateísmo. Essa filha disse quanto ao seu pai cristão piedoso: eu não acredito no Deus que ele acredita, mas eu acredito que ele acredita nesse Deus. Então, queridos, mesmo que muitos em nossa sociedade não creiam no Deus que nós cremos, mas eles vão ficar impossibilitados de dizer o seguinte: eles não vivem a fé que eles professam. Eles vivem, porque vejo isso nas atitudes, nas palavras, nos gestos, no comportamento. Vejo isso na essência da fé deles, o amor. No amor. Então, queridos, Paulo vai terminar agora esse capítulo, não poderia ser diferente. Ele vai agora citar 2 exemplos de vidas centradas no serviço e no amor interpessoal. Olha que bonito. Então, Paulo vai terminar esse capítulo, esse encorajamento, nos dando 2 exemplos. É claro que ele também é exemplo, mas ele vai nos deixar 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito. E aqui, irmãos, é importante a gente mais uma vez frisar isso. Salvação é uma realidade evidenciada. A salvação, os resultados da salvação na vida de um ser humano, os desdobramentos da salvação na vida de um ser humano, vai ser evidenciada. Salvação é uma realidade evidenciada. Por isso que Jesus, em vários momentos, ele usa inclusive a metáfora do fruto. Fruto. Nós devemos frutificar. Por isso, não poderia ser diferente Paulo terminar esse capítulo revelando as evidências dessa realidade na vida das pessoas. Por isso ele vai dizer assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa fé. Então, o primeiro exemplo aqui que Paulo nos dá de alguém que vive esse encorajamento, de alguém que vive a sua vocação com excelência, Timóteo, o filho na fé. E o que nós podemos aprender com a vida de Timóteo? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Bem, primeiro aqui Paulo está dizendo que Timóteo é alguém confiável. Então Paulo vai enviar Timóteo à igreja de Filipos, e ele diz que está enviando Timóteo porque ele confia em Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Confiança. Irmãos, nós somos cristãos. Nós nascemos de novo. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Amém? Quem pode dizer um amém aí?
O cristão precisa ser alguém confiável. Alguém confiável. Nós precisamos ser discípulos confiáveis. E aí ele vai dizer no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Um cristão confiável é um cristão que verdadeiramente está buscando os interesses de Cristo. É alguém que não tem segundas intenções. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que realmente nós possamos ter clareza em nossa vocação, em nosso chamado. Nós fomos inseridos no povo de Deus. Nós fomos inseridos na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para viver assim. Como viveu, por exemplo, Timóteo, Paulo e outros mais. Alguém confiável, alguém que verdadeiramente ama o reino, alguém que verdadeiramente ama a obra de Deus, alguém que ama a obra de Cristo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E ele vai continuar no verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Lindo! Paulo, ele pode dizer de Timóteo o seguinte, que Timóteo tem um caráter provado. O seu caráter já foi provado através de suas atitudes, através de suas palavras. Por isso também ele é aprovado. Ele é motivado pelo reino. Ele tem clareza quanto ao seu chamado. Ele está no seio da igreja, consciente que está ali não para ser servido, mas para servir, assim como Jesus. É por isso, queridos, que nesse capítulo, Paulo não poderia deixar de nos exortar no sentido de nós olharmos para Jesus. Então, Timóteo era alguém provado e aprovado. Estava no seio da igreja não para buscar os seus próprios interesses, não motivados por interesses mesquinhos, pecaminosos, mundanos, egoístas. Aliás, quando Paulo, queridos, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, seria até interessante você acompanhar. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Aqui no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 17, Paulo ele vai exortar a igreja de Corinto. Na verdade, aqui nós temos uma censura por parte do apóstolo de Cristo. Aquela igreja não estava se comportando como deveria se comportar. Era uma igreja que, infelizmente, estava dividida. Haviam panelinhas fechadas. As pessoas estavam buscando os seus próprios interesses, ao ponto de Paulo falar o seguinte no verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos, isto é, que haja divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha só. Paulo consegue até ver aí, né? Ele até vê com bons olhos, por outro lado, essa questão de ter divisões. Quando se fala em divisões, irmãos, está se falando de pessoas
que não têm clareza, pessoas que não estão ali movidas por Cristo, pelos interesses do reino. São pessoas que estão motivadas pelo ego, pelos seus próprios interesses, caprichos, ambições, desejos carnais mundanos. Então Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras, aqui na carta dele, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Olha, é até bom que haja divisões aí, para que os aprovados se revelem, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque os aprovados não vão se dar a esse tipo de coisa. Os aprovados estão no meio da igreja, conscientes, servindo, amando. Não estão ali procurando satisfazer os seus caprichos. É uma grande tentação, irmãos, nós nos vermos no seio da igreja como discípulos tomados por essas preocupações, isto é, nos preocupando com nós mesmos. Que haja clareza, que haja consciência. Amém, queridos irmãos? Uma igreja assim, ela cresce. Uma igreja assim cresce para a honra e para a glória do Senhor. Cada vez que nós chegamos à igreja, e vamos chegar daqui a pouco, se Deus quiser, amém? Mas vamos pensar nisso. Eu estou falando nisso dessa forma, para que se torne mais palpável. Quando nós colocamos o pé lá na igreja, no templo, quando nós nos vemos diante dos irmãos, nós devemos ter a clareza que nós estamos ali para servir, para abençoar aqueles irmãos, para ser um instrumento na vida daqueles irmãos. E eu não estou chegando ali unicamente porque eu quero ser servido. Que haja essa clareza. Então Timóteo também é um exemplo, é um servo de caráter provado e aprovado. Paulo está dizendo, olha, Timóteo é um servo provado. Já foi provado quanto ao seu caráter. Ele já revelou a sua vocação no amor, no serviço sacrificial. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Irmãos, nós estamos na igreja não para servirmos a nós mesmos. Nós estamos na igreja, nós estamos no corpo de Cristo para servir ao Evangelho. Se verdadeiramente nós estamos servindo ao Evangelho, se verdadeiramente nós estamos servindo a Cristo, o nosso caráter tem sido provado e aprovado. Glória a Deus. É isso que eu quero. É isso que você deve querer e desejar, todos nós. E se todos nós desejarmos isso, a igreja cada dia mais será um instrumento hábil nas mãos de Deus. Um instrumento poderoso para fazer uma grande revolução aonde ela está, em nosso bairro, em nossa cidade e na vida das pessoas. Nós queremos ser essa igreja, irmãos. Uma igreja, um instrumento nas mãos de Deus para levar libertação, salvação, cura, transformação. Uma igreja que alegre o coração de Deus. E essa igreja vai ser formada de cristãos que tenham um caráter como o caráter de Timóteo. Vamos seguir os bons exemplos. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, primeiro, Paulo vai nos dar o nome desse exemplo de vida cristã, Timóteo. Mas nós temos aqui outro nome, outro irmão, Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha só, isso aqui é lindo, irmãos. Porque Paulo vai terminar esse capítulo 2, onde ele está exortando
a igreja, encorajando a igreja a viver o amor fraternal, a ser uma igreja que serve, olhando para Jesus, sendo luz diante desse mundo. E ele vai mostrar que sim, a salvação é uma realidade evidenciada na vida dos salvos. Então nós temos Timóteo como exemplo, nós temos Epafrodito. Olha só, por um lado, meu irmão cooperador, alguém que coopera, companheiro de lutas. E é tremendo porque Paulo fala que ele é irmão. É irmão. E aquele que é irmão, coopera. Aquele que é irmão, além de cooperar, é também um companheiro de lutas. Ele não apenas coopera quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão fáceis. Isso é lindo, irmãos. Nada está aqui por acaso. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa para realizar grandes mudanças na nossa vida. Ela gera consciência. É lindo quando Paulo diz acerca de Epafrodito. Aqui nós temos uma ordem lógica. Epafrodito é um irmão. Todo irmão coopera, ajuda, está ao lado. E não unicamente nos momentos fáceis, mas também é um companheiro de lutas. Vamos sempre nos ver assim, irmãos, ao lado de nossos irmãos, cooperando, ajudando, abençoando. Cooperando, sendo um companheiro de lutas. Mais um exemplo abençoador, Epafrodito. Homens de honra. Homens que verdadeiramente brilham a luz de Cristo. E não apenas homens, porque a Bíblia também está cheia de exemplo de mulheres abençoadas, mulheres de Deus. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, que honram ao Senhor. Servos que realmente entendem o chamado, a vocação. Timóteo, Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro, o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aqui, quando Paulo fala sobre isso, Paulo está falando sobre a questão de Epafrodito levar uma ajuda a Paulo. Então, Epafrodito também foi um instrumento nas mãos de Deus para levar ajuda, inclusive financeira, a Paulo. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 27, 26, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não poderia ser diferente Paulo terminar esse capítulo 2 encorajando uma igreja a viver o amor sacrificial, viver o serviço, exortando a essa igreja a olhar para Jesus, ter Jesus como a nossa motivação maior, nosso exemplo perfeito, supremo. Nele podemos, tudo posso naquele que me fortalece. E assim nós seremos luz diante desse mundo, assim nós vamos revelar que estamos desenvolvendo a nossa salvação, vivendo uma vida santificada, uma vida de santificação.
E não poderia ser diferente, Paulo citar exemplos palpáveis. Irmãos, como cristãos, nós precisamos ser exemplos palpáveis. Quanto à nossa cidadania celestial, quanto à nossa vocação. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele exorta os seus discípulos: vós sois o sal da terra, luz nesse mundo. Onde nós estivermos, em nossa casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja, onde estivermos, nós devemos brilhar a luz de Cristo. E eu quero terminar dizendo, irmãos, que aqui nós percebemos, do verso 19 ao 30, quando Paulo vai citar esses exemplos, Paulo vai falar sobre a vida desses irmãos. Eu vejo tanto amor aqui nessas palavras, eu vejo tanto carinho, porque aqui ele fala em se alegrar com os irmãos, honrar os irmãos. Ele fala aqui em saudades. Aliás, né, queridos, nesse afastamento social, a gente ouve muitas vezes os irmãos falarem em saudades. Nós temos sim saudades, amor, carinho. Do verso 19 ao 30 eu vejo tanto amor e tanto carinho, tanta consideração. Tanta consideração. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. A liderança deve honrar os liderados devem honrar a sua liderança, amor recíproco, respeito recíproco. É tão triste, né, você ouvir coisas como: mas a igreja é assim muitas vezes. Uma liderança usa os seus liderados, os liderados usam a sua liderança. Misericórdia, que tipo de relacionamento é esse? Pode acontecer, mas nós devemos lutar para que isso não aconteça, irmãos. Por isso eu vejo muito amor aqui nessas palavras. Paulo nos dando esses dois exemplos de vidas centrados no serviço e no amor interpessoal. E vejo essas palavras que revelam amor, cooperação, companheirismo nas lutas, alegria na presença dos irmãos, honrar os irmãos, saudade. Lindo, lindo. É a fé cristã. É a fé. É a fé que nós professamos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a isso, queridos. Que Deus nos ajude. Que bom ficarmos com essa imagem. Que bom ficarmos com essa imagem. Paulo tinha uma alegria na vida de Timóteo e de Epafrodito. Nós devemos lutar, irmãos, para sermos esses cristãos. Cristãos que dão alegria. Cristãos que dão prazer à vida de seus irmãos, porque vivem de acordo com o seu Senhor, Jesus Cristo. Eu nunca esqueço, eu já falei isso algumas vezes na igreja, mas volto a falar, essa irmã já está na glória. Uma vez uma irmã chegou para mim, já bem avançada na idade, conversando comigo. Ela disse o seguinte, com alegria: pastor, eu nunca fui chamada no conselho. Com alegria.
Que nós possamos pensar nisso, irmãos. Timóteo, Epafrodito eram exemplos. Exemplos. E eu entendo que muito mais que dar alegria a Paulo, eram vidas que davam alegria a Jesus Cristo. Vamos dar alegria a Jesus, amém? Meu irmão, minha irmã, dê alegria a Jesus. Através de uma vida abençoada, uma vida verdadeira. Não é fácil, não é fácil. Nós sabemos, se nós não lutarmos, se nós não chorarmos aos pés de Jesus, nós podemos nos ver assim hipócritas. Podemos estar de domingo a domingo na igreja, mas não vivendo o amor, não respeitando, não tendo compaixão, não sendo companheiros, solidários. Não sendo um ombro amigo aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, não queremos ser hipócritas, queremos ser verdadeiros. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a nossa verdade. E Ele veio para nos libertar de tudo aquilo que nos joga em um abismo de imoralidade, de ódio, de falsidade, de mentira, de dissimulação. Jesus, faz a tua obra. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esta palavra poderosa. Obrigado, Pai. É maravilhoso perceber que a salvação tem se evidenciado na vida de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes do Senhor, que nasceram de novo verdadeiramente e que por isso vivem o amor, o serviço, a compaixão, a generosidade, a bondade, verdadeiros, leais, sinceros, sejamos sinceros uns com os outros, verdadeiros. Nos ajude, Senhor, e obrigado por esta palavra, é a nossa oração. Nos ajude, temos aqui bons exemplos, nos ajude a seguir os bons exemplos, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Domingo nós estaremos aqui pela manhã às 9h30 e à noite às 19 horas. Depois volte a meditar nesse texto, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Fiquem na paz.